aos Hebreus, capítulo 9, verso 4, diz assim: que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Amém? Podeis ser sentados. Glória a Deus! Queridos, a igreja não pode faltar esses três elementos. Perdeu um elemento desse, é uma igreja que está pela metade, é uma igreja incompleta. E existe nos dias de hoje igreja incompleta. Existe nos dias de hoje igreja que perderam aquilo que é essencial para a nossa vida. Queridos, o escritor aos Hebreus, ele está nos escrevendo e nos dizendo a importância da arca da aliança. Ele vai aqui para nós entender a substituição da arca pelo sacrifício perfeito de Cristo. Só que, amados e queridos irmãos, tudo que estava dentro da arca é o que Cristo tinha para o povo e tem para a igreja. É interessante que Deus, ele sempre quis relacionar com o ser humano de perto, próximo. Deus sempre quis ter uma comunhão com o teu filho. É por isso que diz a Bíblia que quando Deus, ele vai criar o mundo, formar o mundo, ele vai formar o ser humano agora do pó da terra. A Bíblia diz que ele sopra, e a Bíblia diz agora, meu irmão, minha irmã, que Adão, por viver no paraíso de Deus, Adão, por viver no paraíso de Deus, lugar que não tinha dor de cabeça, lugar que tudo era perfeito, mas Deus viu que o ser humano precisa ouvir a tua voz. Deus viu que o ser humano precisava ouvir a voz de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus não vinha um dia sim, um dia não. A Bíblia diz que todos os dias, no virar do dia, Deus vinha falar com Adão. É interessante que Deus, ele fala conosco todos os dias, mas nem todos os dias a gente quer ouvir a voz do Senhor. Nem todos os dias a gente quer abrir o coração para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz então que Adão peca, é tirado do paraíso, e Deus sempre tem um plano. Deus, ele sempre tem um plano. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 6, versículo 11, eu não sei como Noé, ele ouviu Deus, mas uma coisa eu sei, que a Bíblia diz que ele acreditou na voz de Deus. E que coisa linda, irmãos, é aquele que acredita na voz de Deus. Que coisa linda é aquele que abre o coração para, oh meu irmão, minha irmã, tem gente que sai da igreja e fala assim: o que você viu? Eu não vi nada, mas eu ouvi um Deus falando comigo, um Deus me dando graça, um Deus me sustentando, um Deus me renovando, um Deus me fortalecendo. Mas pastor, o que tem a ver com a arca? Nós vamos chegar lá para você entender como Deus quer relacionar conosco, como Deus, ele quer falar conosco. É interessante que quando Deus, ele fala como é construir a arca, a Bíblia diz que não é tente, e não é construir a arca, não é alcança a salvação. A Bíblia diz que foram, Pedro chega a escrever que foram 8 almas que se salvaram no meio de uma multidão. Deus, ele não tem compromisso com ninguém. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E se a tua palavra tiver em vós, Apocalipse capítulo 3, versículo 10 disse: se guardasse a palavra da minha paciência, eu, Senhor, seu Deus, oh, que coisa linda. Eu não se preocupo com o que há de vir, porque eu sei o que está no controle é maior do que a situação. É por isso que a igreja precisa continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. É por isso que a igreja precisa continuar abrindo o
coração e ouvido a voz de Deus. Aquele que foi ontem, ele é hoje, será eternamente. Deus continua falando. Deus é santo, Deus é puro, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é fiel. Deus, ele é com a sua palavra. E vai dizer a Bíblia Sagrada então, que depois de, meu irmão, a arca chegar a arca que Noé constrói, chegar na terra, o povo já não quer ouvir mais Deus. O povo se perdeu, mas Deus sempre resgata alguém. Deus sempre tem um começo de uma nova história. Deus sempre quer fazer alguém fazer a diferença através da sua palavra. É por isso que você vai encontrar no livro de Gênesis capítulo 12 mais um que ouviu a voz. Ou se alguém nessa noite ouvir Deus, a tua vida vai mudar. Se alguém nessa noite ouvir o Espírito Santo de Deus, nada vai te parar, porque a promessa é maior, os planos de Deus são maior. Deus está presente neste lugar falando com alguém que está em meio de luta, em meio de prova, em meio de dificuldade, em meio de tantos levantes, em meio de tantas situações, e surge a voz de Deus falando com alguém nessa noite, dizendo: eu sou o Senhor. Que coisa linda! É como o profeta Isaías profetizando a respeito de João Batista. João Batista vai dizer: eu sou a voz. Ele está dizendo assim: o som é meu, mas a palavra é do Senhor. E que coisa linda é quem ouve o Espírito Santo de Deus. Eu fico tão maravilhado em olhar para essa igreja, porque essa igreja tem maná, essa igreja tem a vara, essa igreja tem o mandamento, essa igreja é uma igreja completa. Maná significa sustento de Deus. Nós estamos passando por tantas coisas, mas Deus continua sustentando com a sua palavra. Deus continua dando graça. Alguém está se perdendo, mas tem alguém ainda que está firme. Alguém está mudando, mas tem alguém ainda que permanece. Oh, que coisa linda! Eu posso enxergar que algo do céu está descendo nessa noite. Eu posso enxergar que algo do céu está vindo. Ora para a sua da yaceia, ora para a calamanda e a sobra, manda e a ceia, canto ele. É tão interessante que a Bíblia vai dizer que agora Abraão, ele caminha. E que coisa linda quando você passa a experiência para alguém acerca da voz de Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele tem experiência com a voz de Deus, e ele passa para o teu filho Isaque dizendo: se tu continuar ouvindo Deus, ninguém te engana. Vai prosseguir a promessa, porque a promessa não é para nós, a promessa é para nossa família, é para os nossos filhos, é para nossa casa. Esse é o Deus que está falando com alguém aqui nessa noite. Então não perca aquilo que Deus colocou na tua vida, não perca, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece, é isso que nos dá graça. É interessante que Abraão, ele passa para Isaque, Isaque passa para Jacó, e assim vem. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que agora o povo de Deus vai agora perecer, vai, meus irmãos, peregrinar no Egito, vir escravo. Mas a Bíblia diz em Êxodo capítulo de 13 e o versículo 21, mas a Bíblia diz lá que Deus, ele manifesta para Moisés. É interessante que antes de chegar nesse livro, no livro de Êxodo 3:7, a Bíblia diz que uma sarça atraiu Moisés. Não foi a sarça, não foi o fogo, mas sim foi a palavra. Porque tem gente que é atraída por falso sinal, mas ainda, meus irmãos, a palavra continua convencendo, mudando, trabalhando. Foi a palavra que, quando saía da sarça, Moisés olhava para aquilo e dizia: tem algo maravilhoso que está saindo deste lugar. E o que Deus, ele tem para nós é coisa pura, é coisa que nos sustenta. Moisés viu o fogo e ouvia Deus falando. Tem gente que vê uma coisa, mas não vê mais Deus falando. Tem gente que fica para lá e para cá perecendo, mas ainda Deus fala, ainda Deus opera, ainda Deus manifesta. E Deus falou para Moisés. O que chama minha atenção, sabe o que é? É que Deus falou: Moisés, o meu povo eu vou tirar com minhas mãos. E é interessante que Moisés, ele acredita naquilo que Deus estava falando. Que coisa linda encontrar um coração que acredita que Deus ainda pode tirar dessa luta, dessa prova,
Tem alguém que acredita igual eu? Levanta a mão, abra teu coração, porque Deus está falando. Oh, meu irmão, vai ser algo tão tremendo, vai ser algo surpreendente. Tem gente, meu irmão, que está esperando amanhã. Não, pode ser hoje. Hoje é o dia da mudança, porque Deus trabalha na vida daqueles que creem. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que está crendo, tem alguém que está acreditando, porque aqui já está pegando fogo e a voz já está saindo para a vida de alguém. É tremendo demais. Sentimos essa graça, sentimos essa presença, sentimos essa unção, sentimos esse renovo. A igreja que tem maná, a igreja que tem a vara, e a igreja que tem o mandamento, passou que passar, ela é sustentada, ela fica de pé. É por isso que a gente está caminhando. Alguém está caindo, mas a gente prossegue. Alguém desfaleceu, mas a gente caminha, porque a nossa força não está fora, a nossa força está dentro. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É algo tremendo que Deus vai revelar, é algo tremendo. Tem igreja que já perdeu a presença e está trazendo o mundo para dentro da igreja, mas nós não precisamos trazer o mundo, porque o Espírito Santo ainda muda, o Espírito Santo ainda converte, o Espírito Santo ainda opera, o Espírito Santo manifesta. Deus está renovando alguém nessa noite, Deus está fortalecendo alguém nessa noite, Deus está dando graça para alguém nessa noite, Deus está quebrando cadeia. Oh, rapaz, que paia, ceia, paia, laia, soca, aula, panaia, Então, quando Deus fala com Moisés em Êxodo 13:21, dizendo assim: eu guiarei, Deus dizendo assim: eu guiarei vocês com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Deus não mudou a palavra, ele dizia: eu sou a coluna, tanto de fogo como de nuvem. E a Bíblia diz que Deus leva o povo. É interessante, amados e queridos irmãos, que o povo ia pela coluna, o povo era guiado por Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora Deus, ele vai mudar. Deus vai dizer: olha, eu não quero mais ir por coluna, eu quero agora que alguém leva a minha presença. E não é qualquer pessoa que leva, é pessoas escolhidas, pessoas que são nascidas pelo propósito de Deus, pelo chamado de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer agora que o Senhor Jesus, ele escolhe da família de Arão os coatitas, os levitas, para levarem a arca do Senhor. Mas lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 32, Deus vai falar com Moisés como seria. Meu irmão, não é de qualquer jeito, é como Deus ele quer. E a Bíblia diz que Deus ele vai falar com Moisés, dizendo: Moisés, tu vai fazer a arca dessa maneira, tu vai pegar uma madeira, a melhor madeira que tem, e você vai agora cobrir essa madeira de ouro. Deus está dizendo assim: o ouro ele não enferruja, o ouro ele é puro. Vai dizer a Bíblia Sagrada que Moisés faz a arca, vai fazer a arca como Deus estava querendo que fazia. A Bíblia diz que quando Moisés ele faz a arca, Deus falou assim: agora você vai colocar dentro dessa arca o maná, para que seja de testemunho para esta geração, a qual não havia padaria, mas Deus sustentava com pão. Oh, que coisa linda! Sabe o que me chama a atenção? Sabe o que é? É que todo o maná que caía e era guardado, o maná apodrecia. Mas quando Deus está, Deus conserva, Deus não deixa estragar, porque Ele é o nosso Deus. Ele estava dizendo: Moisés, separa Moisés e coloca dentro da arca, porque aonde essa arca passar eu vou sustentar. É por isso que você vê relato que quando o povo vence a batalha, que não é marcado pela história do Jordão, quando Deus falou: Josué, se tu põe a arca na frente, o Jordão vai se abrir. O problema é que eles deixaram a presença para trás e estão andando na frente. Não dá certo andar na tua vontade, não dá certo andar como você pensa. É por isso que eu não ajo aqui na minha vontade, mas na graça, na misericórdia, porque Deus se responsabiliza daquilo que faz. Eu tenho certeza que a presença de Deus na frente, não existe muralha, não existe coração duro, não existe coração revoltado, porque diante da presença, Isaías disse: eis que eu sou martelo e me unço a penha. O que Deus não pode quebrar por alguém que acredita. Ah, que coisa linda! Se tiver faltando na vida de alguém hoje, Deus vai colocar um alimento espiritual, e tu vai voltar a crer, tu vai voltar a ser dependente de Deus. Deus vai sustentar essa igreja, Deus vai sustentar alguém que, meu irmão, minha irmã, que precisa ser renovado, alguém que conheceu pessoas e se desviou do propósito de Deus, porque nós nos desviamos
desviamos lá fora, nós se desviamos de pessoas que estão perto de nós e já não tem mais o mesmo propósito. É por isso que muitos no deserto morreram, porque deixaram de comer o maná e estavam pensando lá no mundo. Mas eu creio que nessa igreja está comendo o maná que vem do céu. Eu creio que nessa igreja alguém está se alimentando. Eu creio que alguém está se alimentando, e só Deus pode nos sustentar de pé. Só Deus pode nos dar força. Deus está renovando alguém, Deus está dando graça para alguém, Deus está direcionando alguém, Deus está fortalecendo alguém. Alguém que vai caminhar, alguém que vai fortalecer pela palavra, alguém que vai ser fortalecido pelo Espírito Santo. Esse alguém está presente aqui, esse alguém está pela internet. O diabo até queria te abater, dizendo, mas não dá. Mas o Senhor está dizendo, eu te sustento. Não tem deserto que para diante da grandeza de Deus. É por isso que Deus estava dizendo, eu vou levar a terra que manda leite e mel. Hoje o Senhor está dizendo, eu estou dando maná, sustentando, porque eu vou arrebatar essa igreja. Eu vou levar essa igreja para o céu. A igreja que não se corrompe, a igreja que não se vende, a igreja que não se entrega. Cria essa igreja aqui nessa noite, e essa igreja que vem adorar. Já tem alguém recebendo força de Deus, porque já está adorando. Já tem alguém glorificando, já tem alguém sentindo a presença. Eu estou sentindo a graça de Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor. Igreja que não tem maná é uma igreja de aparência, é uma igreja que não permanece. É por isso que você vê muita igreja negociando, é por isso que você vê igreja que estão mudando, porque não tem mais o maná. Ô meu irmão, minha irmã, igreja que carrega o maná é uma igreja que não muda, é uma igreja que continua caminhando na direção e na graça de Deus. É por isso que Deus falou assim, Moisés, guarda, porque vai ser de testemunho, porque ninguém pode sustentar alguém no deserto a não ser Deus. Ninguém pode sustentar a minha vida a não ser Deus. Ninguém pode te sustentar. Oh meu irmão, a luta é maior do que nós, mas existe um Deus maior, um Deus que dá graça, um Deus que sustenta, um Deus que renova, um Deus que fortalece. De alguém que estava pensando em desistir, mas hoje Deus está te dando força, hoje Deus está te dando graça, hoje Deus está te dando, oh, Ramastri, Benamamaya Sébia, oh, que coisa linda, oh, que coisa. Tem alguém que quer o maná inteiro, mas Deus fala assim, não, eu vou compartilhar, porque eu não quero alimentar uma pessoa, eu quero alimentar essa igreja que está família, essa igreja que precisa voltar a ouvir a minha voz. Era isso que Deus estava falando, querido, não guarda para amanhã, recebe tudo que tem que receber hoje, porque amanhã só pertence a Deus. É como aquele povo pode comer, pode se lambuzar, pode saciar, porque amanhã tem mais maná, amanhã tem mais palavra, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, e Ele vai continuar sendo Deus. Tem alguém hoje que está comendo, tem alguém hoje que está glorificando. Oh, que coisa linda! A Bíblia vai dizer assim, que agora o maná e agora a várzea. É porque, olha para mim, é porque se levantava-se contra Arão e não aceitava Arão, não aceitava a família, era assim mesmo. Quando Deus escolhe, o povo não quer, porque o povo quer aqueles que Ele quer. É por isso que vão lutar contra os escolhidos de Deus. É por isso que você vai ver que tem alguém dando a vida para você, você nem dá valor, porque você não aceita aquilo que Deus está dando, aquilo que Deus está entregando. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, e por sinal, a Bíblia vai dizer que nenhum bordão floresceu a não ser o de Arão. Era Deus confirmando, e o que Deus confirma, quem é que muda? É por isso, amados e queridos irmãos, que tem que ter cajado na igreja. Tem gente que não gosta de cajado não. Se o pastor bater, vai dizer assim, é indireta. Oh meu irmão, aceita isso que é remédio para a tua vida, porque a igreja que não bate é uma igreja doente. Um filho que não é repreendido é um filho mal criado, mas uma igreja sadia, um filho sadio, ele puxa a orelha, ele deixa sem comer, ele endireita. Então tem que ter
alerta, e a gente acorda, tem que ter vara, tem que ter, meus irmãos, ó, ai, decai a sombra, né, a ceia, uma mandai a sombra, na raça, está cheio de igreja, está cheio de gente carregando a presença de qualquer maneira. É como lá em 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia diz que Davi fazia festa, a Bíblia diz que tinha culto, tinha tocador, tinha tanta coisa, mas não tinha presença, porque Deus está virado. E a Bíblia diz que quando, meus irmãos, Uzai e Aiô carregando o carro de boi com a arca, Deus falou assim: eu não quero que o boi carrega, eu não quero que o animal carrega, eu quero que os escolhidos carregam. Oh, que coisa linda! É um privilégio carregar a presença, não é? É um privilégio, oh irmão. Tem gente lutando para você perder a presença. Santarrão, meu irmão, você é de muita, oh, é um privilégio. É por isso que se levantaram contra a vida de Arão, porque Deus escolheu aquela, oh, que coisa linda. Quando você olha para você, você é um privilégio carregar a presença. Deus é santo, Deus é puro. É por isso que estão lutando para tirar a presença. Oh, meu irmão, não deixa outro querer carregar a presença, não. Deus, ele te escolheu, mas tem uma coisa: se tu não quer, Deus não vai, porque Deus não vai, meus irmãos, com quem ele quer, não. Deus, ele vai com a sua palavra, para aqueles que aceitam, para aqueles que alguém que recebe. Oh, que coisa linda! Oh, que coisa linda! É por isso que nós passa a luta, é por isso que nós passa a prova, é por isso que nós passa a humilhação, é por isso que as pessoas olham e falam: não vai dar nada, é porque tem a presença, tem a graça. Ora, basura e me queima na raia cega. O culto estava acontecendo, o culto estava bradando, e vinha Davi, e de repente Deus manda usar, porque usar já queria ir colocar a mão onde não deveria colocar. Ninguém precisa ajudar Deus, é por isso que eu não abro mão, eu não preciso de abrir mão, porque esse é um Deus que converte, um Deus que trabalha, um Deus que opera. Eu falei com Deus, falei: Deus, ninguém pode vir para a igreja se o Senhor não trazer, ninguém pode ir para a droga se o diabo não levar. Está no teu controle, Deus, está nas tuas mãos, Deus. O que a gente precisa é continuar entendendo e compreendendo. Vamos lá em 2 Crônica, Davi vai entender e fala assim: peraí, a presença de Deus não é carregada por qualquer pessoa. Está cheio de gente querendo carregar a presença de Deus, mas não está. Está com o espírito do engano, porque Deus escolheu Levita, Deus escolheu a família de Arão. E que coisa linda é quando Deus escolhe. Deus não te escolheu grandão, Deus não te escolheu com essa idade, não. Esse não é o Deus que te escolheu, não. Como que é, pastor? O Deus que me escolheu, o Deus que te escolheu é o Deus de Jeremias capítulo 1 versículo 5. Antes de estar no ventre eu já te conheci. Esse é o Deus que te escolheu para carregar a presença, para carregar a graça. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, meu irmão. Agora o Senhor glorifica a Deus. Alabaçu, pirandaia, ceia, cantarabacaia, ceia. Esse calor não se compara com a chama que Deus vai acender no coração de alguém. Eu prefiro continuar onde tem. Eu prefiro continuar onde tem. Coisa linda é Deus cuidar de nós. Coisa linda é Deus cuidar da nossa vida. Tremendo esse Deus. Aleluia. Porque enquanto você alimenta, ela está comendo mil maravilhas. É só pôr a palavra a louça que já vira cara. Ela não quer uma repreensão, não. Ela quer comer, beber e dormir. Não, aqui não. Que é diferente. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. É por isso que você encontra pessoas. Ah, mas na minha igreja pode. Pode aqui não. Aqui nós temos uma palavra. Aí vai dizer a Bíblia assim, ó. Coloca a tábua do concerto que tu recebeu lá no Monte Sinai.
é que Jesus disse: não é para todos. Porque lá em Êxodo, quando ele dá, ele vai dizer: não, 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 não. E quem que ouve não? Só dá. Não, não peca, não adultera, não mente. Mas tem igreja que não tem mais isso mais. Tem igreja que está adulterando, fornicando, prostituindo. Porque não tem mais a palavra. Não tem mais o mandamento. Não carrega mais a palavra. E aonde não carrega a palavra, pode tudo. É por isso que o livro aos Hebreus vai dizer: tem que ter maná, tem que ter a vara, tem que ter a palavra. Se não tiver, vai fazer o que? Falta. Pega aí. Depois que quando você vê a mente da pessoa, meu Deus, é só Deus para fazer a obra. Não, porque ninguém vai para o céu pensando que é assim, não. Deus deu os mandamentos para colocar o que, meu Deus? Não, limite. E tem gente que não dá limite, não dá vontade. Que a irmã falou assim: que pastor, que meu negócio é com Deus. Nosso negócio é com Deus. Deus colocou limite. Se nós não respeitar o nosso próximo, como vai respeitar a Deus? E quem manda sou eu. A senhora não manda nem na filha dele. Por isso que Deus estava dando para Moisés andar na linha. Agora a igreja que perdeu a palavra, a igreja está aleluia em casa, está mundano. Nós temos que andar na palavra, na linha. É por isso que Deus deu um mandamento assim: ó, a arca tem que ter maná, vara e a palavra. É isso que tem que ter na nossa vida. É isso que a gente tem que carregar. Aí, como diz o historiador, assim, ó, estava até querendo prosseguir, mas não deu certo mais. Porque uma vez no ano, o animal era sacrificado, derramado sangue sobre a arca para perdão. E Deus viu que isso já não se dava mais certo. Aí ele vai trazer o quê? O sacrifício perfeito de Cristo. Porque Deus sempre quis se aproximar do ser humano dele. É por isso que Paulo vai dizer assim: vós sois o templo do Espírito. Que coisa linda quando você cuida. É uma honra a gente direção o templo do Espírito Santo. É uma honra você, meu irmão, olha para mim. É uma honra Deus olhar do alto do céu e falar para o seu maior aniversário, dizendo assim: tem observado a minha serva? Oh, que coisa linda. Oh, que coisa linda. Homem íntegro, temer, meu irmão. Carregar a presença de Deus não é para qualquer um. Muitos querem, mas não conseguem. Não é a palavra que está falando, é a palavra. Porque a presença de Deus continua sendo santa. Você vê que Jesus, ele morreu na santidade, para que ele venha falar assim: ó, eu irei para o Pai, mas enviarei. Oh, que coisa linda a igreja do Espírito. Oh, que coisa linda. Oh, que coisa. É por isso que ele disse assim: ó, ninguém saia. Hoje eu estou, sei lá, do lado. O irmão nem se batiza, já é missionário. O irmão nem se batiza, já é pastor. Jesus diz assim: olha aqui, ficar em Jerusalém até ser o quê? Revestido. Continue buscando, continue orando, porque no momento de Deus ele te levantar. Foi no momento de Deus que Deus abriu a porta para a igreja saiu cheia. Hoje tem gente cheia de palavra, mas não é cheio do Espírito, não é cheio da graça. Hoje tem palestrante, tem tantas coisas. Hoje tem gente que prega, mas não vive. Mas o homem cheio do Espírito Santo, que ele é no altar, ele é na rua, ele é na igreja, porque ele é cheio da verdade, ele é cheio da graça, ele é cheio do Espírito Santo. Ele carrega a presença, ele carrega a marca do Senhor. Então a igreja não pode perder isso. Nós não podemos perder.
o brilho do Espírito Santo. Isso tem que estar dentro da nossa vida, não é fora. Porque tem gente que vai buscar aí lá, ele fica meia hora que ele se perde, que está despreparado, tá tudo quanto é jeito. Agora quem está preparado, meu irmão, rapidinho te atende. Por isso Jesus disse: vigiai. Aleluia, Deus. Porque não sabe o dia e nem. Olha que coisa linda. A igreja de Cristo, ela carrega isso na vida dela. Ela carrega a presença do Espírito Santo. É por isso que não nada assim foi lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento ele está falando. Deus quer relacionar conosco. Deus está falando conosco. Deus está nos alimentando. Deus está nos fortalecendo, nos renovando. Deus está nos dando graça. Deus está, meu Deus, dando força para a igreja caminhar, para vencer. Porque as lutas são tamanhas, dificuldades, mas existe um Deus tão grande. É interessante que Deus, Ele colocou dentro de nós a sua presença. Mas aonde o pastor colocou? Ele diz o quê? Eis que vos bato lá. Se tu abrir, oh, que coisa linda. Que coisa linda, irmãos, é receber essa presença maravilhosa. Que coisa linda, queridos irmãos, oh, derraço. Olha para mim. É carregar o que? Maná. Não é carregar a nossa vontade, é maná. É carregar o que? A repreensão. É carregar a palavra. É isso que é, não carregar fofoca, contenda, distensão, briga, ira, não. É isso que Deus ele quer que a gente carregue em nossa vida. É isso que Deus ele quer dizer ao Senhor. Nas dificuldades da vida eu ainda continuo sustentando e fortalecendo. Eu não aceito mais sangue de bode, sangue de animal, porque o meu sacrifício foi perfeito, diz a palavra. Agora você vê a igreja que o mundo domina, a igreja que perdeu a essência, a igreja que deixou a palavra, a igreja que deixou de carregar o sacrifício vivo de Cristo. Oh, que coisa linda! Por isso que nós pagamos um preço tão alto, meus irmãos. É por isso que muitos olham, como vão entender? Como vão compreender o milagre que Deus está fazendo na nossa vida? Como não foi qualquer pessoa que chegou até Jesus, Nicodemos, o homem íntegro, o homem estudado, o homem letrado, e fala, mas como que pode isso? Aí Jesus falou assim, não, aquele que não nasceu da água e do Espírito. Oh, ninguém vai de qualquer maneira, tem que nascer de novo. Tem que receber o que do céu está dando para a tua vida. Tem que receber, por isso que Paulo diz o que eu recebi do Senhor. Alguém está recebendo do Senhor essa honra. Uma geração morreu, mas Deus sustentava alguém. Deus sustentou Josué, dizendo: Josué vai ser, ainda que muitos podem morrer, mas Deus te sustenta, porque ninguém pode acabar com a palavra, ninguém pode destruir a palavra. Como Elias chegou e falou: Deus, Deus está aqui. Deus falou: não, ainda
ainda há remanescentes, ainda há pessoas que estão guardando a palavra, ainda tem pessoas que acreditam na doutrina, na santidade, ainda tem pessoas que rejeitam o mundo, ainda tem pessoas que ainda tem pessoas que vivem a verdade, ainda tem pessoas que têm sonho, desejo de ser cheio do Espírito Santo, de ensinar. Ainda tem pessoas que têm esse sonho de abrir a boca e Deus bradar. Ainda tem pessoas que têm sonho de ver o paralítico da cara nesses parentes, mas não acontece nada nessa igreja atual, porque é tanta teologia e não tem mais a presença de Deus. É só palavras que matam. Você vê, meus irmãos, homens que falam tanto, mas você não vê um homem orando. Pessoas que estão fazendo tantas coisas, mas a igreja que está na palavra não é enganada, não é iludida. Ela sabe quando Deus está falando. Ela sabe que quando o altar está na comunhão com Deus, ela sabe que ela não está recebendo do homem, mas está vindo do céu para a vida dela. E que coisa linda, uma igreja sadia, uma igreja alimentada, uma igreja na graça, uma igreja renovada, uma igreja sustentada. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Palmas para Jesus. Mais palmas.